paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Eduardo e você está no canal Palavra Viva. Através deste canal, nós temos postado vários vídeos como este, com palavras rápidas de reflexão que trazem edificação para a sua vida espiritual. Palavras com vários temas relevantes para as nossas vidas espirituais. Muito bem, na reflexão de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tema as fake news, qual a posição do crente, qual o relacionamento entre o cristão e as fake news. O que são fake news? Fake news é uma palavra que está em inglês, que quer dizer falsas notícias. Isso não é novidade para nós, mas a fake news ela é uma forma de imprensa marrom, que consiste na distribuição de desinformação deliberada, de desinformação ou boatos, por meio de jornais impressos, de revista, por meios de rádio, de televisão, de forma online e até mesmo, ou principalmente, pelas redes sociais. As redes sociais têm sido um dos maiores veículos de comunicação em nossos dias. E a imprensa marrom, por sua vez, é uma expressão pejorativa, que de cunho é uma expressão de cunho pejorativo que é utilizado para se referir a esses veículos de comunicação, que são considerados sensacionalistas. Eles são considerados sensacionalistas porque eles buscam elevadas audiências, e na busca por essas supostas elevadas audiências, eles vendem informações que não têm o mínimo compromisso com a autenticidade dos fatos ocorridos. Então, a fake news, ela não está nem um pouco preocupada com a autenticidade das informações que estão sendo passadas. Mas o que eu quero vos falar nesta noite, para mim tratar deste assunto, eu gostaria de citar uma referência bíblica. Afinal, tudo que nós falamos aqui nas nossas transmissões, nos nossos rápidos vídeos, temos que ter uma base bíblica para tratar dos assuntos aqui mencionados. E eu quero ler o texto, ou citar o texto que está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 16, é bem conhecido, mas são palavras de Jesus aos seus discípulos. Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Foi Jesus falando isso para os seus discípulos. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas, Então, ou inofensíveis como as pombas, de acordo com a tradução. Veja bem, Jesus ele estava falando para os seus discípulos, na verdade, passando algumas orientações antes de enviá-los para o campo missionário. Jesus deu uma ordem para que os seus discípulos saíssem para anunciar o Evangelho. De 2 em 2, eles deveriam pregar o Evangelho. E antes deles irem, Jesus falou para eles, fez essas três observações. Ele disse: olha, eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Aí Jesus, ele traz nesta observação 2 cuidados, e 2 características, 2 cuidados que os discípulos deveriam ter, que na verdade são características fundamentais para o bom andamento e o bem-estar
né, físico e espiritualmente falando, de uma pessoa que serve a Deus. Jesus vai dizer: sede prudentes como a serpente. Eu acho interessante esse texto, porque Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles devem ser prudentes. Mas o que chama a atenção é porque Jesus cita exatamente a serpente, né? Ele toma a serpente como exemplo para os seus discípulos, dizendo: sede prudentes como a serpente. Por que Jesus usa a serpente como exemplo? É interessante. A inteligência, falar de prudência é falar de inteligência. Falar de prudência é falar de esperteza, é falar de sabedoria, né? E falar de prudência, acima de tudo, é falar de cautela, né? Uma pessoa que é cauteloso. Na verdade, se nós observarmos, estas são características, né, da serpente, e são características que trazem à serpente, né, trazem para a serpente uma segurança para estas escapar dos seus predadores, né? Então a serpente, ela carrega entre si, né, dentro de si, essas características. Pode observar que quando você encontra uma serpente, ela é arisca, né? Ela fica quieta, né? Ela não dá um bote assim logo de imediato. A serpente, ela é prudente, ela dá o bote na hora certa, ou ela escapa, ela é sábia, né? Então ela é cautelosa, né? A serpente, ela apresenta um determinado grau de sabedoria com a intenção de escapar das suas presas, né? Na verdade, quando ela dá um bote, o bote que ela dá é com a intenção justamente de se proteger. É uma maneira dela se defender, né? Quando ela se sente ameaçada. Então, é interessante isso. A prudência é uma das características da serpente. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: sede prudentes, né? E nós devemos sim ser prudentes. O apóstolo Pedro, ele vai falar na sua carta, no capítulo 5, se não me falha a memória, da sua epístola, ele diz: portanto, sede sóbrios, né? Sede prudentes, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, ungindo como leão, buscando a quem possa tragar. E por que nós devemos ser prudentes, né? Que isso tem a ver com as fake news. Daqui a pouco você vai entender, né? Ainda em suas observações e orientações que Jesus estava passando para os seus discípulos, Jesus cita também um outro animal. Este, diferente da serpente, é um animal meigo, né? Um animal inofensível, ou são as pombas, né? E Jesus disse: sede simples como as pombas. Ele conclui as suas palavras dizendo: e sede simples como as pombas. E observando este detalhe, essa característica que Jesus cita, né, que é a simplicidade. Simplicidade é algo, né, está falando de algo que não tem, né, malícia, algo sem malícia, né? A simplicidade é falar de algo que é puro. Simplicidade é falar de algo que está livre de malícia, né, sem maldade. Isso nos faz compreender que precisamos ter em nós a mente de Cristo, né? Devemos ter a mente de Cristo. Não pode existir em nós a malícia, né? E a palavra de Deus nos diz, agora me fugiu a referência exata, né, de onde está escrito, mas se não me falha a memória, estão nas epístolas paulinas, né, quando a Bíblia nos diz: e tudo que é bom, e tudo que for puro, tudo que é de boa fama, né, e tudo que é de bom proveito, né, ou se há alguma coisa boa nisso, se há alguma virtude nisso, se há algum proveito nisto, nos diz a Bíblia, nisto
pensar, ou seja, que isto deva ocupar a nossa mente, né? Então, nós devemos, então, proceder da maneira que Cristo nos ensina, com prudência e com simplicidade. Mas existe algo interessante que dá para nós entendermos aqui o que Jesus falou para os discípulos, né, em relação a como eles deveriam proceder quando eles fossem lidar com as pessoas a quem eles iam ao encontro para evangelizar. Isso nos faz compreender que nós cristãos temos uma responsabilidade muito grande nós carregamos em nós o nome de Cristo, nós somos representantes de Deus aqui na terra, nós somos o povo de Deus, nós somos, né, a igreja de Cristo aqui na terra. E é interessante nós atentarmos para essa questão das fake news, que são as falsas notícias, porque estamos rodeados, né, todos os dias, os meios de comunicação, né, as redes, seja as redes sociais, seja a televisão, seja as revistas, né, seja os jornais, né, as rádios, ou até mesmo informações pessoais, né, informações que recebemos diretamente, né, de uma pessoa. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Eu tenho observado, né, ao longo de alguns anos, e sempre que eu estou acessando as redes sociais, eu tenho prestado atenção nesta questão, que facilmente as pessoas compartilham, né, uma determinada informação e sem ter a mínima preocupação de saber se essa informação ela procede mesmo, né, se existe uma autenticidade nessa informação ou não, né? Então as pessoas são facilmente manipuladas pela mídia, pela a massa, né, que usam esta ferramenta que é a rede social, as redes sociais, para publicar suas fake news. E isso traz grandes problemas, irmãos, problemas sérios, e em alguns casos são problemas irrevogáveis, são consequências irrevogáveis. Uma certa feita eu ouvi um determinado pastor citando um exemplo, inclusive por sinal é muito usado este exemplo, né, de alguém que viu um determinado pastor que estava conversando com uma mulher, quando na verdade esta mulher era sua filha, e a determinada pessoa que viu este pastor, a suposta pessoa que viu esse suposto pastor conversando com a sua filha, né, ele espalhou que esse pastor estava traindo a sua esposa, né, que estava adulterando, que ele estava com uma outra mulher. E entende-se que essa pessoa começou a espalhar essa notícia e teve uma repercussão, denegriu a imagem do pastor, prejudicou ele, destruiu sua família, né? E até o pastor provar o contrário, né, ele sofreu bastante. E quando se provou o contrário, já era tarde, né? Já tinha se espalhado, o seu nome já estava na boca do povo, né? E houve um grande escândalo, mas, né, a atitude que esse pastor tomou, quando ele provou a sua, né, inocência na calúnia, na suposta calúnia que havia sido levantada, chamou a nossa atenção uma coisa que ele falou, segundo o testemunho que se prega, é que a pessoa que denegriu a sua imagem pediu perdão, né, mas ele falou para essa pessoa: eu te perdoo, né, mas é a mesma coisa que você fez comigo, a mesma coisa de você pegar um saco de pena, subir num prédio alto e derramar esse saco de pena e
as penas vão se espalhar por todos os lugares, por toda a cidade, mas depois você vai recolher essas penas e vai colocar dentro do saco. Você não vai conseguir recolher todas as penas. E o que vai acontecer? Todas as vezes que você passar em alguma esquina, em algum lugar, você vai ver vestígio daquelas penas que foi derramado de cima do prédio, porque o vento espalhou e agora, aonde você passar, você vai encontrar uma pena. Assim são as falsas notícias, assim são, os fake news. Então, infelizmente, irmãos, nós temos vivido isto. Há muitos cristãos que eles estão indo com a massa e eles veem, se deparam com as informações e não têm o cuidado, de se prevenir, não têm a cautela, a prudência de entender que ele não pode passar aquela informação porque corre o risco de estar publicando uma fake news, repassando uma falsa informação. Uma observação que eu quero fazer ainda a respeito deste assunto é que mesmo que não seja fake news, não temos razão nem motivo para espalhar determinadas notícias, porque ela não vai trazer nenhum benefício. Pense nisso. Eu não posso ficar compartilhando, eu não posso ter prazer na miséria do meu irmão. O fulano pecou, o fulano caiu. O que eu tenho a ver com isso? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Se eu espalhar essa notícia, eu vou ajudar essa pessoa? Não. O que eu tenho que fazer é orar por esta pessoa. Ao contrário, não cabe a mim ficar denegrindo mais ainda a vida dessa pessoa, sem falar que eu posso estar contribuindo para que o escândalo ele aumente em relação ao Evangelho. Então, quando eu compartilho uma notícia ruim, eu estou contribuindo para o escândalo. Temos muito visto isso nas redes sociais. Isso acontece muito quando alguém que tem um nome conhecido, alguém que é supostamente famoso, aparece lá uma determinada informação e as pessoas imediatamente compartilham: o fulano caiu, o fulano fez isso, fez aquilo e tal. E a pessoa que está compartilhando, ele já está compartilhando porque outra pessoa compartilhou. Então, é interessante isso, porque é difícil você ver as pessoas compartilhando coisas boas, existe um ditado popular aí que é um provérbio aí popular que diz que as notícias ruins elas chegam mais rápido, mas é difícil você encontrar uma pessoa defendendo outra, uma pessoa compartilhando uma coisa boa. Existe, mas está difícil. Meus amados, que nós possamos tomar cuidado, que nós sejamos de fato agentes de bênção, agentes de instrumentos de bênçãos na mão de Deus, na vida de outras pessoas, e não instrumentos de dano, não divisores de reinos ou instrumentos que trazem consequências ruins para as pessoas. Então esta foi uma rápida reflexão. Cuidado com as fake news, você pode estar contribuindo com o avanço do reino do mal, que nós possamos fechar a brecha, que nós possamos vigiar. Compartilhe este vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Se você que está ouvindo este vídeo, você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no link, aqui embaixo tem um link, na hora que você clicar nele vai abrir a plataforma, ao lado direito do canal tem um nome inscrever, se inscreve lá. Se você gostou dessa reflexão, dê um joinha, para que a gente saiba qual está sendo a reação das pessoas em relação
as palavras de reflexão que estamos aqui ministrando, tá bom? Compartilhe também este vídeo, se inscreva e nos ajude a edificar outras vidas com a palavra de Deus. Deus em Cristo te abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.